chegamos às 5h05, então eu vou dar prosseguimento. Qualquer coisa gritem, eu estou de olho sempre no chat. Deixa eu despegar para vocês aqui. Beleza, gente. Então, hoje a gente vai se encaminhar para a última das aulas do nosso curso, da recepção dos clássicos da Turma da Mônica. E, anteriormente, a gente fez um panorama assim, né? Um passeio sobre a recepção, usando para isso os termos da Turma da Mônica, a turminha, sempre dialogando com muitas matrizes. Mas aqui o que interessa para a gente é o diálogo que o Maurício estabelece com os clássicos, né? Uma coisa super prolífica. Então, assim, tem bastante coisa para a gente ver. Eu separei de modo bastante didático, digamos assim, em duas frentes. A primeira delas é que a gente viu na aula anterior, que é uma recepção um pouco mais próxima da matéria antiga, em que eles pegam, por exemplo, que a gente viu, né, no caso da Ilíada, que é a epopeia homérica, e transportam isso para a lógica da turminha, colocando o Chico Bento como um Chiquilles Bento. E uma ambientação que traduz, de algum modo, para a gente ideias importantes sobre o mundo antigo. E, com isso, ajuda a gente a refletir valores, elaborar esses valores, enfim, como modo de aprender o mundo antigo. E isso de maneira muito mais próxima para transportar para o público mais jovem essas histórias que estão na base da nossa sociedade, né? A Ilíada, a primeira obra literária do Ocidente, que é historicamente. Claro, a gente não está considerando aqui o Oriente Próximo, a Babilônia, o nosso núcleo aqui é a Grécia do Ocidente mesmo. Então, hoje, a minha proposta é trabalhar com vocês um outro lado dessa recepção, que é uma coisa um pouco mais distante. Porque ao invés de trabalhar com uma história em específico, como se faz a recepção da Ilíada, com os personagens da Turma da Mônica, que a gente viu antes, a gente vai ver historinhas totalmente novas, em que os personagens do Maurício interagem entre si, numa narrativa nova, enfim, mas aparece ali uma medusa, aparece um monstro, aparece um minotauro, e é nisso que a gente vai se debruçar hoje. E, bom, assim, didaticamente, a coisa está saindo tudo, essa denominação é toda dessa que vos fala, não é nada oficial, mas é para fins do nosso curso mesmo, é uma recriação mais distante. Então, assim, em várias ocasiões, e aí vocês podem ver aqui, já desde a época em que era cruzeiro com que se compravam gibis, a gente tem uma determinada forma de recepção, ou melhor, de fazer essa recepção distante. A gente vê aqui um Cebolinha que está tentando encantar a Hidra de Lerna, uma Hidra de Lerna meio diferentona, né? Com a música. E claro, isso é uma coisa que é um pouco estranha para a gente, porque até onde a gente sabe, a Hidra de Lerna foi um dos trabalhos de Heracles, ou o Hércules latino, e ela foi derrotada na base da clave do fogo. A gente sabe que a maioria dos relatos contam que o Hércules foi lá, cortou uma cabeça, e dessa cabeça às vezes nascia uma, duas ou até três, e vendo isso ele cauterizava as cabeças, ou seja, colocava fogo depois de cortar. Isso, ou ele, ou o ajudante dele, que era o sobrinho de nome Iolau. Mas, em todo caso, não aparece nenhuma fonte, qualquer aspecto musical sobre isso. Mas, é claro, de novo, né? Nosso movimento aqui é sempre direcionar para o público infantil. Então, essa perspectiva de recriação do Maurício funciona desse jeito. Para falar sobre a Grécia Antiga, sobre esse personagem da Hidra de Lerna, eles optaram fazer um Cebolinha meio que Orfeu, sabem? Do mito de Orfeu, que é aquele herói que desce para o submundo para tentar reaver a amada dele, Eurídice, e consegue pôr todo o Hades em suspenso. O Hades para por conta da música dele, que é sublime, e até mesmo os titãs, os heróis e os adversários de Zeus que estão ali, que passam por provações, como, por exemplo, o Sísifo levando a rocha para o topo do monte, o Tântalo tentando beber a água que sempre se afasta. Mesmo eles param as atividades onerosas da eternidade para ouvir a música de Orfeu. Então, percebam, essa história não é tradicional, mas eles pegaram e juntaram esses dois elementos. Como encantar uma fera que provavelmente está fazendo estrago ali na Grécia? Tem um herói que usa da música, ele foi até o submundo e convenceu o Hades, Deus Hades e Perséfone
a reaver a amada dele por meio da música. Diz realmente em algumas outras fontes que Orfeu realmente encantava, né, as feras por meio da música. Então fizeram esse jogo, né? Eu acho muito interessante isso. Aqui nesse segundo almanac que a gente vê também na época do de comprar as coisas em cruzeiro, cruzado, eu não sei, eu acho que é Novo Cruzado, Novo Cruzeiro, tá pequenininho aqui para ver. Eles já fazem uma outra leitura puxando para Roma. Coloca lá atrás um elemento de Coliseu, traz os elementos gregos, obviamente, porque em muitos aspectos as culturas se tocam muito e os latinos, romanos assimilaram vários elementos e reelaboraram para a cultura deles. Então, a coroa de louros e a Mônica aqui num púlpito com papiro. Percebam que Cebolinha e o Anjinho estão com o olho roxo e o Cascão está com uma carinha triste, porque quem está no centro da cena é a Mônica. É claro que provavelmente aqui a gente não tem outro contexto de o que estava representando. Às vezes a capa é só a capa e as historinhas dentro não tem a rigor nenhuma que ecoa essa representação. Pois é, ela bateu até no Anjinho. Você vê a empáfia de nossa querida Mônica, né? Ela realmente... Eu fico me perguntando o que está por trás dessa elaboração, se a gente parar para pensar. Por que ela teria batido no Anjinho? Em geral, a gente vê o Anjinho meio neutro, ele não puxa para lado nenhum. É claro que ele ajuda os meninos, né? O Cebolinha e o Cascão, porque eles sempre estão em desvantagem. Mas isso não quer dizer que ele está associado de uma maneira assim para levar também uma coelhada, né? Eu acho curioso esse contexto. Eu acho bem para a gente começar uma discussão sobre o que é que o ilustrador estava querendo representar nessa cena. Evidentemente que a Mônica manda. Ela está no púlpito, diferente dos demais. Ela está segurando aqui um papiro, e geralmente tem aquela ideia de que quem está dando as ordens, tudo bem, ela podia ser um arauto, aquele que transmite as ordens, né? Está sendo coroada, imperatriz, com a coroa de louros, que tradicionalmente o louro é um dos galardões, um dos prêmios dados para os competidores que tiravam o primeiro prêmio, né? Porque só existia meio que primeiro prêmio nas Olimpíadas antigas. Eles ganhavam essa coroa de louros como um modo de simbolizar a vitória nos Jogos Olímpicos, ou nas Nemeias, Píticas, enfim, nos jogos que aconteciam na antiguidade. Então a gente sabe que, usando desses elementos, que para a gente tem uma simbologia familiar, porque estão no nosso fundo cultural compartilhado, eles constroem essa cena de uma Mônica vitoriosa e de supremacia sobre todos. E nesse mesmo sentido, a gente vê essa capa aqui do lado, que já é mais recente, até da época já de Editora Globo, porque, se não me engano, passou pela Globo, depois abriu e voltou para a Globo. E aqui ela está utilizando da obsessão dos meninos pelo Sansão para mover uma biga que é bastante romana, né, gente? E, de novo, ela coroada com os louros, ou também que ela venceu pela força. Pois é, a gente costuma... o motivo da força para Mônica reverbera naquela coisa dela ser a filha do Hércules, que é um dos heróis mais fortes, que vai no braço brigar com os bichos, inclusive a Hidra de Lerna. Então, várias vezes vem essa associação e pela força ela se garante. Pela força ela se colocou aqui, e aqui a gente sabe que, ao que tudo indica, porque nenhum dos meninos está com o olho roxo nem nada, eles estão, na verdade, parecendo bem felizes, correndo atrás de Sansão aqui. Parece aquela imagenzinha dos cavalos atrás da cenoura, que a gente vê muito em desenho animado, essas coisas. Mas o que é interessante é a simbologia da biga e dela com a coroa de louros, assim, se alçando acima deles. Nesse caso aqui, como se fosse uma imperatriz, uma governante mesmo, que nem o Caio colocou. Então, de novo, os elementos não estão alocados, não remetem diretamente a nenhuma literatura em particular, eles não fazem um diálogo explícito com alguma narrativa, algum mito, mas eles estão ali transmitindo valores e ideias para a gente. Porque no mundo antigo eles tinham alguns valores, foram recebidos e reelaborados,
e ficaram dispersos aí no nosso fundo cultural compartilhado, significando alguma coisa. Você não vê uma coroa de louros, por exemplo, numa pessoa que acabou de perder alguma coisa, num prisioneiro, numa figura de um marinheiro. Não, coroa de louros é de um governante, um vitorioso, alguém que está acima dos demais. E no contraste, ao invés de uma coroa de louros, a gente tem aqui no nosso querido Cebolinha da última imagem, um monte de fiozinho de planta saindo. Poderia até ser o louro, mas não está formado como tal, não está formado em coroa. É quase como se estivesse saindo dos cabelinhos dele. Tem sempre aquela piada, né, dos fiozinhos, os 5 fiozinhos do Cebolinha. Tem até alguns quadrinhos do Louco que ele faz crescer, e como se fossem uns pelinhos de uma cebola mesmo, né? E a Mônica dando risada, e aqui atrás, eu acho que dá para ver, a gente tem o Cascão com a coroa de louros. Então, o que mostra para a gente? A presença dessa coroa de louros nesse cenário aqui que remete à arquitetura antiga, grega, as roupinhas, e saindo da cabeça do nosso Cebolinha aqui, esses louros nada convencionais. É uma forma de tirar um sarro, né? De parodiar que, como é o Cebolinha e os cabelinhos dele parecem uma cebolinha da comida mesmo, do vegetal, acaba que ele não consegue cultivar da maneira como é tradicional ali os louros. Alguma coisa desse tipo, me parece. Enfim, isso daqui é um apanhado de algumas capas que eu encontrei durante meu levantamento aí para a apresentação. E, novamente, a gente não sabe se lá dentro eu não consegui uma versão física desses números aqui. E eu não sei se lá dentro a gente tem alguma história que reflita o que está na capa. Mas é muito usual a gente ver capas que não refletem o que está lá dentro, principalmente quando se trata desses almanaques, né? É mais uma ilustração de capa. Mas em todas elas, a ilustração de capa dá uma dimensão de como é o personagem, como é a dinâmica entre os personagens e como cada um se porta. A Mônica sempre numa posição confortável, porque ela que manda, a turma é da Mônica, né? A gente vê os meninos, às vezes, meio chateados com ela, às vezes submetidos, outras vezes ela debochando do Cebolinha, o próprio Cascão dando risada do Cebolinha, porque todo mundo acaba dando um pouco de risada do Cebolinha, das trapalhadas dele. E aqui nessa primeira até uma dimensão do Cebolinha usando o engenho, né, a capacidade mental para conseguir fazer esse monstro ser apaziguado. De toda forma, os elementos do mundo antigo são transportados já com essas conotações que estão na nossa cabeça, que a gente compartilha todo mundo, para demonstrar quem são esses personagens em jogo, né? Então, passando, né? Até na aula anterior alguém tinha comentado da Guerra de Troia em Cordel, e que eu tinha trazido nas outras aulas. A gente tinha visto esse outro exemplo de que aqui são os contos como eles são, obviamente, facilitados, revistos, são colocados em versos de cordel, mas não tem nenhuma grande reinvenção em termos de... Não tem nenhuma adaptação muito grande, que nem a gente viu na aula passada no Chiquiles Bento. É uma versão mais próxima, né, como eu comentei anteriormente com vocês. Mas agora o que a gente vai ver é uma total mudança do mundo greco-latino para o bairro do Limoeiro, com algumas figuras do mundo antigo, né? Aí eu até trouxe para vocês esse quadrinho que eu achei muito fofinho. A princípio, é difícil a gente dizer que tem algo de clássicos aqui, de matriz greco-latina aqui. A pessoa que bate o olho, talvez sem um conhecimento da literatura pregressa, pode não fazer uma ligação, sabe que de alguma maneira os cabelos da Mônica fizeram se transformar em pedra, mas exatamente como a Thaís está colocando, a gente que tem um pouquinho mais assim, trazendo desse fundo cultural compartilhado o mito de Medusa, já vem na hora os cabelos da Mônica como cobras,
e com isso o poder da Medusa de transformar quem a olha em pedra. Percebam que os elementos mínimos fazem a gente reportar esse diálogo. Uma personagem feminina, com cabelos alvoroçados, fora de controle, e um outro personagem que olha para ela vira pedra. Esses três, a conjunção desses três permite a gente ver nisso uma recepção do mito de Medusa. Então, a gente não precisa de ninguém falando pra gente, isso daqui é uma recepção de Medusa. Não precisa de nenhum dos personagens falando, olha, como Medusa. Não, a gente consegue identificar pela conjunção desses elementos. E é bem isso que eu queria trazer para vocês com a ideia de agregado tipológico dos elementos da recepção. Então, tem vários elementos que formam esse grupo, e muitas vezes, mesmo que não esteja claro de onde veio a base disso, se é de uma Ilíada, se é de um poema antigo, a gente não sabe. Esse conjunto de coisas foi, assim, se dispersando, se propagando na corrente receptiva, e chega até a gente numa coisa meio, assim, dispersa, mas com certeza una, uma coisa coerente, coesa, que permite a gente enxergar isso daqui, com certeza tem a ver com o mito de Medusa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas assim, o fato de você não saber onde jaz a inspiração primária, o que quer que seja, ou delimitar as fontes anteriores, não é impeditivo para a gente fazer um estudo de recepção, porque muitas vezes a gente está tratando de elementos que estão muito presentes para nós, porque já passaram por várias cabeças, várias recriações, vários atos intermediários de recepção, e que nem por isso acaba sendo uma coisa que está perdida, né? É uma coisa que está assim, disseminada, mas está presente. Eu estou ouvindo alguém com o microfone aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, qualquer coisa é só falar, gente. Então, seguindo. O meu intuito aqui para vocês é trazer 3 histórias separadas, em que o Maurício apresenta para a gente uma historinha da invenção dele, né, dos roteiristas, da Maurício de Souza, com personagens, elementos que dizem respeito aos clássicos. E nisso a gente vai buscar entender o que eles trazem, como é que funciona essa recepção. O primeiro deles é Uma Aventura Suína, em que a gente tem a Milena, o Cascão, o chauvinista, lutando contra a Circe. Aí eu coloquei alguns excertos e perdoem a qualidade, né? Eu mesmo tirei as fotos do gibi, mas basicamente assim, o que é importante a gente ver, depois eu volto para lá. Quem é Circe? Voltando para os mitos que o Homero elabora, ela aparece na Odisseia, ela é uma feiticeira, ela prende os homens na ilha dela, que chama Eeia, mas a gente vê que tem uma mudança no nome da ilha nesse quadrinho para facilitar, porque Eeia não é uma coisa tão fácil para a gente de língua portuguesa falar, meio esquisito. E ela, por ser essa feiticeira, pega toda a tripulação do Odisseu, / Ulisses, é a mesma coisa, e transforma em porcos. Ela transforma em vários bichos, tanto é que nessa pintura de um pré-rafaelita, agora eu não lembro o nome dele, ela está cercada de feras, e é assim que ela vem descrita no Homero também. Ela está ali sozinha, ela manda na ilha, ela transforma pessoas em bichos, a gente não sabe se esses daqui eram pessoas antes, presume-se que sim, talvez. E ela, por ter essa relação tão íntima com a coisa dos porcos, porque o obstáculo que ela transpõe ali na Odisseia é que ela pega e faz toda a tripulação do Odisseu se transformar em porco, ficou muito patente essa relação direta dela com a transformação em porcos. E é nisso que vai acontecer aqui essa narrativa. Em resumo, o que acontece na narrativa, porque não deu para colocar tudo. Deixa eu ver se... Aqui. O chauvinista, ele tá lá limpando o porão, enquanto a Milena e o Cascão estão assistindo um filme na sala. O chauvinista
vai pegar uns refrescos, uns lanches para os amiguinhos dele, chega lá no porão, Cascão e a Milena descobrem que todos os homens porco, né, os homens transformados em porco da tripulação do Odisseu estão lá. Nisso aparece a Circe, ela chama todo mundo de volta, já para casa, que nem tá aqui, e leva junto o chauvinista, porque ela não sabe discernir, tá todo mundo porquinho ali, não importa quem foi, homem não, tá todo mundo junto. Ela chega lá na ilha, os meninos vão atrás com uma invenção do Franjinha, por isso que ele aparece aqui. E eles encontram com o Odisseu, que está tentando resgatar justamente os porquinhos. Para fazer, né, para retomar o chauvinista e os porcos e conseguir ajudar o Odisseu também, a Milena bola um plano de fazer uma aposta. O Hermes, eu não lembro se ele é chamado de Hermes aqui, gente, na revistinha, mas enfim, Hermes, Mercúrio, a matriz greco-latina, quem vai ganhar uma corrida? E quem dá o início da corrida é Zeus com um trovão. E claro, o Cascão, com medo de chuva, um átimo sai correndo e chega do outro lado do campo antes que o deus da corrida, o mais rápido de todos, o Hermes, consiga fazer essa travessia. Elas conseguem, os bichinhos voltam, né, a serem humanos, e depois, no final da história, a Circe pede uma ajudinha trazendo de volta o chauvinista para o palácio dela, porque ele limpa muito bem. É uma historinha relativamente curta, mas tem esses elementos que a gente pode discutir que trazem bastante dessa dimensão e desse episódio da Odisseia do Canto 10, em que a gente acompanha o Odisseu na ilha de Circe. E aí eu coloquei alguns elementos aqui. Eu não sei se nesse coisinho aqui dá para ver. Eu acho que não selecionei aquele quadrinho específico. Mas a Milena fala sobre, né, o Hermes. Ele corre mais rápido que o Flecho dos gibis. E vem nisso uma recepção, porque o Flash, o personagem, né, o super-herói da DC, é DC mesmo, né, gente? Não é Marvel, não tô ficando louca, é DC. Ele tem essa carinha um pouco inspirada na iconografia antiga do Hermes. O capacete, as botinas com a asinha, você percebe que vem bem parecido com a representação dele nesse quadrinho. E aí, eu não me recordava disso da época que eu tinha lido a Odisseia, porque para mim não tinha relação nenhuma, a priori. O Hermes, a gente mal lembra do Hermes nesse capítulo com relação a Circe, né? A gente não, pelo menos de bate-pronto, assim, para mim não era uma coisa que vinha no topo da cabeça. E aí eu fui reler a Odisseia, fui rever o que estava acontecendo ali, e não é que, sim, lá na matéria homérica está mencionado que o Hermes estava, principalmente, ele estava ajudando o Odisseu? Eu selecionei aqui para vocês. O Hermes veio me encontrar, disse o Odisseu, o imortal que o bastão de ouro leva. E aqui vocês conseguem ver o caduceu, que é o bastão que ele leva, né? E pergunta ao Hermes, por onde vais? Na casa de Circe se encontram teus sócios sob a figura de porcos. Vais até lá com a intenção de trazê-los? Quero, porém, proteger-te e livrar-te do mal iminente. Toma essa droga de muita eficácia, porque há de livrar-te a cabeça do dia funesto. Então, o Hermes se aproxima do Odisseu, nesse contexto, várias vezes os deuses vêm para ajudar os mortais, os heróis, e traz essa poçãozinha para ele se proteger dos encantos da Circe, que é o que faz os homens lá terem sido transformados em porcos. E é curioso, né? O Hermes, nessa representação que a gente vê aqui, ele corre como campeão da Circe. Ele muda de lugar. Mas essa opção é feita por quê? Porque eles precisavam, de alguma maneira, uma resolução pacífica, entre aspas, para o dilema. Como é que vai fazer a Circe devolver os homens porcos para o Odisseu e a forma original deles?
E eles fizeram isso por meio de uma disputa. E é uma coisa até muito relevante do ponto de vista de um mundo infantil. Quem nunca, né, apostou uma corrida com os amigos para ver quem que vai ganhar alguma coisa, né? O último vai chegar a mulher do padre. Tem sempre dessas. E tem a ver com as capacidades específicas do Cascão, e nisso é muito engenhoso. Eles, para chamar como árbitro a pessoa que ia dar o pontapé inicial para a corrida, justamente aquele que solta raios que pronunciam chuva. A Milena que bolou esse plano, engenhosíssimo. Enquanto isso, a gente tem aqui o Odisseu, que nem eu tinha conversado com vocês na aula passada, ele é o mais astucioso dos heróis, ele é famoso por ser meio que protegido de Atena, justamente pela capacidade dele de formular planos, de botar as coisas em ação. E aqui ele está totalmente apequenado de novo. Está ali esperando alguém aparecer para ajudar a resgatar os homens porcos. E quem consegue é uma menina, uma criança. O homem adulto, que em tese é o grande herói da astúcia, está ali esperando sem conseguir trazer a tripulação, os companheiros dele de volta. É legal isso. É uma forma de você até mostrar como a criança tem a sua capacidade, como é uma forma de elevar até um pouco a autoestima, eu acho, das crianças que estão lendo, que estão ali assistindo. Uma criança brasileira, uma menina negra, falando sobre um plano para trazer de volta os companheiros do grande herói do mundo antigo. Não é bacana isso? Essa forma como eles transpuseram? Eu achei, assim, genial. Outros aspectos que a gente pode trazer aqui, né? Eu gostei da maneira como eles conduziram a história em termos de como a gente vai fazer esse elo. Porque como é que a gente vai transportar uma ideia de um episódio da Odisseia para o mundo do Limoeiro? Claro, aqui eles são transportados depois para uma ilha grega, que é onde mora Circe, mas para a lógica do universo do Limoeiro, como é que a gente vai fazer isso? E eles fizeram isso por meio do porco, que é o chauvinista. Até tem uma sacada no final que a Circe libera os homens, mas não os transforma de novo em humanos. Então o Cascão aposta com ela, transforma esse aqui, eu duvido que você consiga. E de fato não consegue, porque o chauvinista sempre foi porco. Então fica com essa... o modo como eles puxaram a matéria mítica foi pelo acesso do companheirinho do Cascão. E nisso combinou muito bem, porque a história é inteiramente focada nisso. O episódio ficou muito notabilizado pela presença dos porcos e de como isso era um atravancamento enorme para o Odisseu. Caio, dá a impressão que o mito só funciona por conta dos personagens da Turma da Mônica estarem presentes, tipo, dando agência para as crianças. Pois é. O próprio Hermes não veio ajudar o Odisseu, veio atrapalhar o pessoal, veio atrapalhar em favor da Circe. Então, parece mesmo, eles tiveram que ali inferir e agir para fazer a coisa se mover. E isso faz a criança protagonizar mesmo o episódio, porque lá no Odisseia, o que a gente sabe é que depois de tomar a poção que o Hermes dá, o Odisseu vai até a Circe, ela tenta encantar o Odisseu, não consegue. Nisso o Odisseu desembanha a espada dele e fala que vai matar ela se ela não ajudar. E depois disso, eles ficam juntos como consortes, eles se deitam juntos. E ela passa a ajudar ele dali para frente, não só livrando os humanos suínos da maldição deles lá, como também ajuda a sair da ilha, a descer para o submundo. A Circe se torna uma aliada por conta do engenho e da ajuda dos deuses. E aqui nesse caso não, é que nem o Caio colocou. Não fosse a Milena, não fosse o Cascão, ainda ia continuar os homens como porcos e todos eles presos lá na ilha de Eia, que aqui tem outro nome. Eu acho que é Ogeia. É justamente esse, eu não tirei foto, gente. Mas, enfim. Um aspecto interessante para a gente pensar sobre como se dá... assim, ainda é um episódio que a gente pode remeter muito claramente. Ainda é o canto 10 da Odisseia. Mas, mesmo assim, totalmente travestido pela agência dos personagens. E aqui não são personagens adaptados. Não é um Odisseu que virou o de Cascão.
por assim dizer. Não, os personagens mesmo da turminha, com os seus caracteres, cada um com as suas habilidades. Então a gente vê desde o começo aqui as crianças agindo, a gente vê o Franjinha, que com a invenção dele consegue levar a Milena e o Cascão para o mundo antigo. A gente vê o chauvinista, que até onde eu sei, até foi meu querido monitor André que me contou, que nas antigas ele não era tão assim, ele era porquinho que nem o Cascão, não gostava de banho, tudo, mas aparentemente deram uma mudada irônica, porque enquanto o humano que devia ser limpinho é sujinho, o amiguinho porquinho dele, que deveria ser enlameado, que nem a gente notabilizou os animais, é super limpinho. Aparentemente fizeram essa mudança aí no ethos do personagem. E, de novo, trazem isso à baila, porque lá no final, o desfecho é justamente ele indo ajudar a Circe a limpar o palácio dela. Então, a gente não está fazendo uma transposição tão próxima, por isso que eu coloquei como mais distante. O episódio é facilmente identificado, a gente vê que ali a gente tem uma remissão direta ao canto 10 da Odisseia, no episódio dos Homens Porcos, só que é bem isso que o Caio colocou. Entremeia-se ali no meio a agência de outros personagens totalmente fora dessa matriz que vão redirecionando e colocando outros protagonismos. O protagonismo da criança, a inépcia do adulto em lidar com a situação, porque a própria Circe, que é a grande, temerária feiticeira, acaba perdendo para as crianças. E nisso tudo tem um valor muito simbólico de onde transita o leitor pretendido, assim, o leitor ideal do Maurício de Souza, que é uma criança, um jovem, enfim. E estamos todos aqui, maiores de idade, falando sobre, porque é para a vida inteira também. Bom, nesse episódio aqui, o que eu tinha para falar era mais isso. Eu acho que não ficou nada para trás. Passando para o próximo, a gente tem essa outra história, Sagitário ou Centauro. Ela tem vários elementos muito interessantes porque é uma história completamente nova mesmo. A gente não encontra o que a gente vai ver aqui em termos de, óbvio, personagens sim, mas combinados num segmento narrativo que nem eles vão aparecer aqui, é a primeira vez. O que acontece? Dia 25 de novembro, aniversário do senhor Cascão, ele todo feliz por ser sagitariano, chega Pegasus, um tipo de Pegasus aqui, cavalo alado da mitologia, e transporta ele para o mundo grego de novo, onde está tendo uma convenção de cascudos, eles falam cascudos e... é um encontro dos cascudos, alguma coisa assim, que são justamente os animais mitológicos da matriz greco-latina. Aí a gente vê, além do Pégaso, e eles parecem estar se dirigindo ao Monte Olimpo muito eloquentemente, do que não era o lugar onde a maioria desses animais antropomórficos e monstruosos transitavam, mas tudo bem. A gente tem aqui também um grifo, um fauno, a gente vai ver aqui a mula sem cabeça, e nisso mistura um pouco também da nossa mitologia, do nosso folclore, com a ideia de que todos eles transitam ali no mundo mitológico igualmente, não tem tanto essa ideia de hierarquia, o que eu acho muito bacana. A gente tem aqui um unicórnio, o que mais? Enfim, e um minotauro, óbvio. Cascudos e chifrudos, gente, eu acho que era isso que era a congregação do pessoal aqui. Em meio a essa congregação aparece a Medusa, e ela quer capturar a todos, captura, faz eles andarem numa roda gigante que nem hamster. O Cascão está transformado em Sagitário, porque tem a ver com a figura do centauro, né? E Sagitário tem a representação mitológica, tem o arco e flecha. Ele fazendo uso disso, que aí mistura já a questão mitológica com a astrológica. Ele vai ver para que a Medusa coloca eles nessa rodinha de hamster, desce lá e vê que, na verdade, não tem Medusa nenhuma e que é uma sereia. Uma sereia na representação tradicional, não tradicional, como mulher-peixe, né?
E ela quer andar por aí, então, para fazer essa bolha do fundo do mar funcionar. Ela pôs o pessoal lá para gerar oxigênio para ela. Planos mirabolantes, parece coisa de Cebolinha, gente. O Cascão consegue convencê-la a libertar os outros, né? Sacanagem, deixar todo mundo preso só para fazer oxigênio para ela lá na rodinha de hamster. Volta o verdadeiro centauro, que não é o Cascão, foi confundido, levado no lugar do outro. Aparece um tritão, que é um primo distante do centauro. É a mitologia freestyle, gente, para fazer andar o enredo. E ele se apaixona pela sereia, e por isso ela fica feliz, enfim, volta a funcionar a lógica da coisa toda. E no final volta para o lugar onde estava o Cascão, o aniversário dele. É assim que funciona essa trama, é assim que corre. Os aspectos que são muito legais aqui, aqui, encontro dos cascudos, chifrudos e similares. Eu achei uma... Aqui tem um elo de recepção que eu acho que não é tão óbvio pra gente. Porque, assim, o que estaria fazendo essa personagem aqui, a Medusa, nesse congresso aqui? Parece uma coisa acidental, né? É do mais absoluto nada, exato. É uma ideia, assim... Não tem uma relação. Eles precisavam de uma figura feminina, talvez, ou não, um adversário, para se interpor a esses personagens que estão aqui juntos para fazer essa reunião de condomínio aí dos cascudos, chifrudos similares. Mas, cavucando um pouco mais, a gente vem a conhecer uma outra face da Medusa que não é tão, assim, bate-pronto, forte no nosso imagético. E aí eu trouxe para vocês aqui. Ela é uma das górgonas, já na Teogonia do Exíodo, né, ali do século VIII a.C., famosa Teogonia, poema, né? E fala-se que ela tinha lindos cabelos, ora ela foi amaldiçoada por Atena porque tinha um caso com Poseidon, outra porque teve uma desmedida, híbris, quer dizer isso, um atentado contra a ordenação dos deuses, uma desmedida nesse sentido. Ela teria serpentes no cabelo e o olhar petrificador. Outras representações colocam que ela teria presas de javali, mãos de bronze e asas de ouro. E ela também foi ilustrada como um centauro em uma ânfora beócia de 680 a.C. E eu fui achar, e realmente, gente, ó, aqui, como centauro, como um equino. Eu fiquei assim, sabe, a cabeça explodiu quando eu vi isso. Aparentemente não tem nenhuma ligação na história. Provavelmente as pessoas que elaboraram o roteiro disso daqui quiseram fazer uma representação, já que o Cascão é de Sagitário, vamos fazer uma história com os cascudos, com os animais mitológicos, os monstros mitológicos. Precisamos de uma vilã. Vamos botar ali a Medusa. Só que se você vai na literatura de base, tem uma relação entre os cascudos chifrudos e essa figura. Eu achei incrível. Como um dos aspectos que a gente procura estudar nos estudos de recepção dos clássicos é como a matéria de agora, a matéria que a gente está analisando da contemporaneidade, ela ilumina o que está lá atrás. E, para mim, iluminou pra caramba. Eu desconhecia essa Medusa equina que está lá nessa representação. É muito louco pensar nisso. Lembro de ler um quadrinho da Turma da Mônica, jovem, que aparece Medusa e suas irmãs, mas por ser da Turma da Mônica jovem, elas vinham com um tom mais sério na história. Pois é, já é um outro enfoque, né? Aqui ela é abobalhada, mesmo quando ela vai capturar, ela dá risadas maléficas, e o plano dela é totalmente despropositado. Colocar esse pessoal aqui para uma roda de hamster para gerar oxigênio, energia, ou o que quer que seja, para a bolha subaquática dela, Medusa ou sereia, enfim, essa personagem, já vem com um tom totalmente debochado. E, de novo, uma solução simples dada por uma criança.
não, vamos tentar nos conciliar e coisa e tal. Vem com um ar assim de uma ingenuidade, uma coisa simplória, que tem tudo a ver com o ambiente em que transita essa versão da Turma da Mônica, sendo que a da Jovem já é para um público juvenil, já está ali nos seus 15, sei lá, por aí anos, então já tem que travestir de cores mais sérias, às vezes trazendo discussões um pouco mais complexas, né? Enfim, o enfoque realmente pretendido pelo recriador da matéria clássica tem tudo a ver com isso. E aí eu coloquei algumas representações dos outros que vêm aqui, porque foi interessante nesse aspecto também, como eles conseguiram organizar esses monstros. Colocaram todos para fazer uma reunião de condomínio. Os cascudos, os chifrudos e similares. E se a gente parar para pensar, realmente tem vários desses na literatura de base. A gente sabe o que teria como um minotauro com um grifo. A princípio, não muito. São monstros, são criaturas que, em geral, se opõem aos seres humanos e dão trabalho. Mas eles têm... O grifo tem um aspecto de animalesco, que aí entra os similares, ou mesmo centauro com os cascos e os chifres. Enfim, o modo como eles organizaram todos eles, botaram todo mundo no mesmo balaio, eu achei assim, de um bom tom, até um didatismo muito interessante, porque eles não falaram monstros, eles não organizaram dessa maneira, eles fizeram essas criaturas serem simpáticas pra gente, como seres mitológicos que estão ali na sua vivência, no seu lugar. Então, por mais que a gente encontre, sei lá, nos 12 trabalhos de Heracles, várias vezes eles se interpõem realmente como criaturas bastante ferozes, que, enfim, dão trabalho. Em outras vezes a gente acha, por exemplo, o Pégaso junto com o Belerofonte ajuda, é um meio de transporte, é um auxiliar importante. A gente tem um Fauno que remete à figura de Pan, do deus Pan, é um deus metade homem, metade bode, que é um deus campesino, retratado com a sua flauta, com as ninfas. Então, assim, tem multiplicidades para esses animais, e com a recepção, muitas vezes, eles ficam reduzidos a monstros. Monstros, figuras que não fazem sentido para a gente, que não são... enfim, muitas vezes eles acabam nessa caixinha, nessa etiquetação de é uma coisa ruim, esquisita e tudo mais. Mesmo que alguns deles não tanto, mas acharam um jeito de fazer eles serem uma carinha própria, eu achei. Eles têm uma organização, gente, um sindicato deles próprios. Eles não estão fazendo mal a ninguém. É um outro jeito de abordar essas criaturas. E, além disso, tem a questão do centauro sendo um sagitário, que está aqui no nome. A gente sabe que a figura clássica do Sagitário é essa aqui, o centauro flecheiro, né? Como isso foi representado muito eloquentemente na figura desse cascão que, não por acaso, é Sagitário, é de Sagitário enquanto o signo zodiacal, né? Bom, outras questões. Ainda sobre a Medusa, né? A gente pode achar também estranho, em determinada medida, a associação dela com uma sereia. Porque na historinha, ela se transforma... ela é, na verdade, uma sereia que se travestiu de Medusa. Mas, quando a gente volta lá para a literatura de base, a gente sabe que a Equidna teria rabo de serpente, a Scylla, que é a outra criatura, essa daqui, também teria rabo de serpente, mas a Medusa não. Só que no nosso imaginário, ela acabou sendo colocada assim. Essa daqui é uma cena de uma outra historinha em que a Medusa vem representada como metade serpente. Eu achei muito curioso o modo como eles associaram essas duas figuras. Se uma tem rabo de serpente, e nesse caso, por exemplo, as outras figuras mitológicas que têm rabo de serpente, no caso da Scylla, por exemplo, elas eram aquáticas. Elas são obstáculos aquáticos, por exemplo,
na jornada do Odisseu. Tem um filme também que traz ela assim, não vou lembrar o nome. Pois ficou muito marcado pra gente, mas nas fontes antigas ela não tinha rabo de serpente. Ela meio que foi, assim, pegaram o nome da Medusa, a habilidade dela de talvez transformar em pedra, os cabelos em formato de serpente, mas colocaram nisso outros atributos de outras figuras monstruosas, né? A Equidna, que nem eu falei para vocês, a Scylla, tem essas draquenas, que também são figuras reptilianas, reptoides, por assim. Fúria de Titãs, pois é. No Percy Jackson, eu acho que tem uma parada de... eu não sei, eu não saberia dizer... Tem, com certeza, um fundo de um intuito conciliador com aquele universo. Eles pretendiam fazer deuses um pouco mais humanizados, talvez, em virtude de serem... interagirem naquele cenário infanto-juvenil. Não sei, eu acho que sim. God of War, pois é. São várias instâncias em que ela aparece como uma figura que originalmente não era como o imaginário antigo tinha em conta essa Medusa. Ela foi assimilada com outras figuras, né? E nesse aspecto também reflete a transformação dela para a sereia. Talvez em virtude disso, dela evocar no imaginário ter o rabo de serpente, não seja tão esquisita contrapô-la com uma sereia nessa versão dela mulher-peixe. Fica sendo uma opção para facilitar, assim, para facilitar o trânsito de ideias, e também porque é uma coisa que emerge para a pessoa que roteirizou isso, provavelmente emerge em algum canto da cabeça dela, mesmo que ela não se dê conta, porque está no nosso imaginário coletivo, de determinada maneira. Acho que é igual com o Frankenstein, botar ela de um jeito mais monstruoso para ver mais ou chamar mais atenção. Pode ser, Thalia. Pode ser muito facilmente, porque é uma figura que só tem os cabelos assim, como a gente vê aqui nessa primeira ilustração, basta colocar um turbante, coisa e tal, que a gente já não vê como um ser tão monstruoso. Mas aqui, que nem elas colocam nesse quadrinho aqui, muito mais assustador. Tem a ver realmente com essa questão de potencializar a monstruosidade, o lugar dela como uma vilã, uma adversária poderosa. E também tem a questão que, para a gente, né, os ofídeos, as serpentes, as cobras, em geral, são muito mal vistas. A gente encara esses animais com medo, com repulsa absoluta pelo fato de que eles são animais que picam, são animais que a peçonha deles é muito letal. Então, tem todo esse jogo de significados em cima dessa figura. Mas, de novo, não é uma questão que foi assim entendida pelos antigos, não nessa dimensão. Ela podia ter os cabelos com serpentes, mas não o corpo. Era um outro jogo de significados em cima de outros monstros que tinham essa representação. E cada qual com as suas dimensões, suas representações. Que nem eu falei, a Scylla aparece lá como um dos monstros marítimos que atrapalha Odisseu na volta para casa. Enfim, o que eu quero demonstrar com isso é que, assim, é uma coisa que talvez essa altura pareça um pouco óbvia, mas que a gente, quando em se tratando de recepção, o que os outros pensaram antes influi muito sobre o que a gente pensa hoje sobre essas figuras. É muito provável, e eu falo isso assim, olhando para o que vocês também trouxeram aqui de God of War, de Fúria de Titãs, que coletivamente a gente abraça esses significados que outros atribuíram em cima dessas figuras e a gente propaga como uma forma de entender esse signo, a Medusa. Mas quando a gente volta para a literatura de base, em virtude de entrar em contato com essas historinhas da Turma da Mônica, por exemplo, a gente acaba puxando outras coisas de lá que meio que se perderam nessa representação mais óbvia que a gente tem de pronto, sabe? E é nisso que está o principal valor da coisa, né? Da recepção, iluminar o que está aqui, iluminar o que estava no passado e entender por que a gente faz esse diálogo entre esses dois polos, né?
E outros aspectos que seriam interessantes a gente tratar aqui. Tinha mais um em relação aos animais também. Eu talvez evoque eles depois, por conta das outras representações da outra historinha, que eles também aparecem lá. Mas já adiantando um pouco a questão. Os animais que eles trazem aqui, né? Os animais monstruosos, enfim. Como eles são presentes pra gente, e alguns são mais do que outros. Vocês percebem que desde que a gente falou da Ilíada, do Chiquilhas Bento, né, do Burrico de Troia, muito fortemente a figura do Minotauro vem representada. E nisso tem uma coisa meio de base, né, porque a gente sabe que os minoicos, o povo que é um dos primórdios dos helenos, né, os minoicos, micênicos, e aí os povos das cidades-estado, Atenas, Esparta, que a gente sabe, eles trouxeram esse mito meio que ancestral sobre o touro de Creta, o Minotauro que advém de Pacífae se deitando com o touro enviado por Poseidon. Então, o fato desse personagem aparecer com tanto destaque em tantas ocasiões em que a gente fala de mundo clássico, mundo grego, diz respeito também a como ele era uma figura elementar lá atrás, para os antigos. Né? E nisso vem o mito de Minos, o rei Minos de Creta, que promete sacrificar um touro para Poseidon. Ele envia o tal do touro, o touro é muito belo, a esposa dele, a rainha Pacífae, se apaixona pelo touro, tem o Minotauro. O modo como transitou essa figura mostra como ela é, assim, basilar na coisa toda, e como a gente abraçou o Minotauro como uma representação forte desse imaginário. Provavelmente, se eu chegasse para uma pessoa comum, que não estivesse aqui com a gente fazendo esse diálogo, e que tivesse esse fundo cultural compartilhado, que nem todos temos, e falasse de... Desculpa, eu estou perdendo a voz. E falasse de um grifo, a pessoa talvez tivesse alguma dificuldade em imaginar o que é essa figura de um grifo, né? A cabeça, o bico de uma ave, as asas, mas também um corpo de leão, uma coisa misturada, enfim. Teria dificuldade de colocar isso em uma imagem. Mas o Minotauro, bate pronto, é muito fácil. Metade homem, metade touro. Porque ele tem esse destaque entre os monstros da antiguidade mesmo, me parece. A partir do que a gente averigua dessas inter-relações que se colocam aqui, sabe? Bom, outros aspectos sobre isso daqui a gente vai discutir no próximo, porque eu trouxe algumas representações aqui. Só que eu vou falar para vocês para a gente fazer nossa pausa antes disso, se vocês concordarem, para eu tomar uma aguinha e descansar um pouco a voz, que eu estou começando a perder a voz. Desculpem, aqui vai chover agora, e vocês conhecem as chuvas de verão como são, e em São Paulo ainda o negócio vira de cabeça para baixo, né? Então, assim, se por algum motivo eu cair, peço que vocês aguardem que eu vou voltar, só que aí eu vou voltar do celular, porque a luz anda caindo muito aqui. Então já viram, né? Questões de infraestrutura. Mas vamos que vamos. Aí, ó, já piscou. Vou deixar aqui já no jeito celular para fazer as vias aqui, se precisar. Bom, então eu vou dar uma corrida nessa parte final, gente, para tentar contemplar tudo que precisa antes que a chuva e a luz caiam, tá bom? Então, vamos lá. Nesse último quadrinho, de novo, a gente tem uma história inédita, e eu vou colocar para vocês a historinha aqui. Eu acho que vai dar para ver. Bom, enfim, é um videozinho, né? Tem, acho que 2 minutos. Preparados? Posso pôr? Então, vamos lá.
Enquanto isso, eu vou apontando algumas coisas para a gente percebendo com relação a essa figura da esfinge. Lá na frente, a gente vai ver que a esfinge é, obviamente, conhecida por conta do Egito, né? Não tem o que falar. Mas ela é uma figura importante no mito do Édipo. O Cebolinha faz uma referência a isso lá no começo. Manda um abraço pro Édipo e pra Jocasta, que, em virtude de ter derrotado essa figura super problemática, que enfim, impedir o trânsito das pessoas em Tebas, o Édipo consegue se tornar o rei e, por isso, casa com a própria mãe. Então, é uma figura elementar nesse mito. Eu vou parar por aqui, porque o que a gente vai ver diz respeito justamente a isso daqui. E aí eu vou ter que dar uma acelerada, gente, que a chuva está começando a cair forte. Enfim, falando sobre o ciclo tebano, que é onde a gente fala sobre o mito de Édipo, o famoso Édipo, que foi notabilizado pelo Freud, né? É o que é falado lá. Até, deixa eu voltar aqui, que ele fala bem bonitinho, Édipo e Jocasta, que é a mãe do Édipo. De novo, da mesma maneira que ela propõe desafios de enigmas para o Édipo, ela propõe aqui charadas, né, para o Cebolinha. Espera aí que eu vou pausar bem na hora que ela fala aqui. Aí, manda um abração para o Édipo e para a Jocasta. Essa figura é uma figura emblemática deste mito, claro. E além disso, a gente tem outras implicações com relação à figura desses monstros, de novo, no imaginário do que a gente tem compartilhado, né? Então, se lá atrás, no outro coisinho, lá no outro gibi, a gente tinha uma congregação de figuras monstruosas, só para eu saber onde você... Eu moro na Zona Oeste, moro perto da Lapa. Aqui... Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo os Zeus? Realmente, Luiz está certo, é os Zeus fazendo o coro aqui para nós. Mas se cair, gente, eu volto, tá? Só que aí vai ter que ser sem slide. Freguesia aqui do lado. Nossa senhora, vai cair o mundo, gente. Pois é. Não acabando a luz, tá tudo bem, assim... Não inundando, tá ótimo. Mas vamos lá. Eu até perdi o fio da meada. Eu tava falando dos monstros. A gente não vê essa figura da esfinge entre as representações que estavam lá, né? Até voltar aqui pra gente ver quem tava lá. A esfinge não é uma delas. Nisso eu achei interessante o fato de que eles colocaram como uma inimiga a esfinge, e ao mesmo tempo ela é uma esfinge meio boba. Ela perde para as crianças, ela acaba sendo meio jogada de lado, fica toda essa bagunça com os monstrões de novo. Ui. Ai, gente, desculpa. Eu perdi daqui. E é nisso aqui que aparece. A Mônica sabe quem é essa figura da Medusa, por isso fecha os olhos para ela. Então, tem a reincidência de várias figuras. Quem derrota a Medusa, isso daqui é muito bacana também, é a Dorinha, por ser uma personagem cega e ela não sucumbe aos poderes da Medusa. Mas o que eu queria falar é justamente aqui. Ela vai se tornar a esfinge, ela se torna uma guia das crianças no final dessa história. Então, apesar de não ser colocada como também um monstro em absoluto, apesar de aparecer lá na frente como uma criatura que quer desafiar o Cebolinha no começo da história, ela também é retratada não só em áreas negativas, mas também com um outro papel narrativo, de auxílio. Nesse aspecto, de novo, a gente está falando de monstros, de personagens que aparecem muito suavizados, né, na representação do Maurício. No mundo antigo eles tinham várias dimensões, eles não eram personagens planos, eles muitas vezes apareciam por cores bastante favoráveis a eles.
E nisso a gente tem, por exemplo, o monstro Gerião, que combate Heracles no 8º, 9º trabalho, um dos trabalhos do Heracles, gente. Em algumas fontes antigas, ele era tido como um personagem valoroso, ele estava só defendendo o gado que o Heracles queria roubar. Nesse aspecto, ao invés de retratar com uma maneira muito maniqueísta, ou é bom, ou é mal, ou é preto, ou é branco, enfim, é legal o modo como eles dão tons, contornos suaves para essas figuras na matéria do Maurício de Souza. Eles fazem a coisa não ser só um monstrão do mal, mas facilmente ele se torna um aliado, que nem a Circe. Ela não é só a feiticeira do mal, tal como lá na matéria antiga, ela também pode ser uma aliada dos protagonistas. E aqui nessa volta final, acontece justamente isso. A Esfinge aparece guiando as crianças para tentar entender por que esse monstro, esse monte de monstraiada foi parar no bairro do Limoeiro. Aí a gente vai ver que eles estão lá no Hades, o Hades despachou, né? Oh, spoiler. O Hades despachou para o Limoeiro os monstros, só que eles descobrem que não é Hades coisíssima nenhuma, é o Capitão Feio, sempre agindo contra as crianças. De novo, a Esfinge aqui agindo para ajudar esses personagens. O desfecho da história volta, o Hades volta e... Peraí, é pra cá, né, gente? E ele vai colocar o Capitão Feio para ajudar, levando o Cérbero, o cão de 3 cabeças, para passear. Percebam como é caracterizado esse personagem aqui. A gente sabe que o Hades, ele era o deus dos mortos do mundo antigo, né? Ele era o deus que cuidava de quem tinha morrido. Ele não vai matar ninguém, não vai levar ninguém para o submundo, ele é só assim o gerente da casa. Diferente da associação que ele passou a tomar em virtude da mitologia judaico-cristã, né? Ele tem uma associação com a figura do demoníaco, do diabo, até por isso colocam chamas aqui para ele, o que é uma coisa que para os antigos era bastante, em determinado ângulo, meio esquisito, porque para os antigos o Hades, o mundo inferior, era simplesmente um mundo onde não batia o sol. Ele era um mundo meio que parecido com o nosso, só que meio sem graça, onde só existiam as psicae, que na verdade são sopros vitais, não bem almas, mas mais ou menos almas, que são como se fossem umas imagens translúcidas, os fantasminhas. Então não tem muito essa coisa de inferno, de fogo, labareda, nananá. E o nosso Hades é muito retratado nesse jeitão. Com um aspecto meio assim, obviamente não como o diabo da literatura, né, da mitologia do nosso ocidente, mas em tons muito mais aproximados do que ele era, assim, ou no que a gente entende por essa figura demoníaca e coisa e tal. Eu tô tentando correr, tá, gente? Pra não sermos derrubados. Qualquer coisa vocês me falem, se não ficar tão claro. Outro aspecto legal aqui é como eles colocaram o Cérbero como um cachorrão mesmo. Ele era um cachorro de 3 cabeças? Era. Ele era uma figura monstruosa. Alguns dizem que ele tinha muito mais que 3 cabeças. Algumas fontes dizem que tinha centenas, enfim. O jeito de domá-lo aqui foi dando um oção. Ele se relaciona com o Capitão Feio, como esse cachorrão que quer atenção. No final, o modo de apaziguar o próprio Hades é o Capitão Feio se submetendo a isso, né, a ser o passeador do cachorrão. E nesse aspecto tira muito da seriedade do monstro, né? A gente, lá na literatura do Exildo, por exemplo, conta que ele ficava de guarda no submundo e que ele rosnava e latia, e era um bicho gigantesco que impedia os mortos de saírem de volta para a Terra pelas portas. Ele até devorava as almas que queriam voltar e ficava insistindo nisso. Outro modo totalmente assim, higienizado, um modo muito mais suave de representar e até mesmo simpático, porque
a média das pessoas adora cachorro. É um serzinho fofo que está ali muito próximo da vivência dos humanos. Então é muito mais por essa chave que a gente vê representado, né? Outros aspectos que... Lá no final aparece uma rápida representação do Olimpo, quando o Hades meio que volta para casa. E justamente o Zeus com uma cara de velho sábio, de barbas brancas, mas ao mesmo tempo musculoso, aqui no fundo, de novo, Hermes carregando alguma coisa com um mensageiro. E ele foi encontrar os amigos porque justamente o Capitão Feio estava fazendo o serviço de levar para passear o cérebro. Com relação a essa figura do Hades, que nem eu falei, ele tinha um escopo de atuação na antiguidade bastante singelo. Ele não é tão representado, por exemplo, como outros deuses que a gente vê por aí. Ele tem, sim, essa associação com o cérebro, com o submundo, mas é uma figura muito mais sutil. Não tem tanto a ver com a coisa das... Aí eu coloquei aqui um representativo das almas e sofrimento e tudo mais. E nesse sentido, a gente vê uma certa reverberação dessa imagem aqui. Claro, de novo, tem a questão dele vir com essas labaredas que remetem ao submundo, ao inferno e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele é benevolente. Ele não faz nada pro adversário que ludibriou ele, né, que zombou dele, enfim. E chega lá, ele está de boaça, conversando com Zeus, que seria, em determinada medida, tão equivalente do deus ordenador. Então, assim, ele é também representado de uma forma suave, que, de determinada maneira, tem a ver com o modo como ele era entendido pelos antigos. Obviamente, eles temiam Hades porque ele era oculto, ele era o deus que governava o mundo dos mortos, mas ele não era uma figura má, não era uma figura ruim, não era... O que eu estou querendo dizer para vocês é assim, no nosso imaginário, essa figura ficou muito associada a um demônio, um diabo, que se contrapõe ao deus cristão. E nessa dualidade, acaba parecendo que um é inimigo do outro, um é contraposto ao outro. Mas não é isso que a Turma da Mônica retrata, e não era assim que era no mundo antigo. Então, de determinada forma, eles estão aqui veiculando valores como se entendia também no mundo antigo. Eles eram deuses que estavam ali, todo mundo junto, eles são irmãos, né? O Zeus e o Hades. Então, basicamente o síndico do submundo, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Não fazia mal a ninguém. Mesmo a morte no mundo antigo não era uma coisa, não era vista, né? A personificação da morte, o deus morte, que era o Thanatos, era uma coisa de boaça, gente. Ele foi ali, ele é irmão do sono. Esse é o grau que os antigos, os gregos, entendiam, né, a morte. Sinto que cada vez mais os homens modernos estão tentando voltar para a figura do Hades, às vezes está colocando ele como injustiçado. Pois é, a gente tem essa... se, por exemplo, no filme do Hércules lá da Disney, ele é o vilão, o Hades, ele é o cara que tá querendo bater no Hércules e tá mandando os bichos atrás para prejudicar o Hércules, a gente sabe que isso não tem base. Ele era um deus super de boaça, e quem estava atrás do Hércules era a Hera, por ciúmes de Zeus, né? Então, tem esse... E nisso fica interessante a gente pensar em termos de recepção. Por que agora a gente está tentando separar um pouco essa associação que se fez do Hades com um diabo, com um Satanás, com relação ao que a gente vê no mundo antigo e que essas pessoas estão tentando trazer essa outra dimensão? Por que está tendo esse movimento de separação? Né? Nesse aspecto, provavelmente a gente está falando de pessoas, de novo, querendo trazer outras dimensões, um mundo, digamos assim, globalizado, que várias pessoas com panoramas diferentes apresentam ali, né, discussões em fóruns da internet. Não, mas não era bem assim e tudo mais. Então, essa multiplicidade de perspectivas sobre o mesmo objeto ajuda a gente a pensar em como cada sociedade lida com isso, porque antigamente a nossa sociedade era muito calcada no ideal cristão, e por isso a associação dessas figuras provavelmente foi muito influenciada por isso.
E aí a coisa vem se transmutando um pouco pelo nosso novo acesso, quase que limitado a tudo quanto é tipo de informação, boa ou ruim. Bom, com relação, né, a isso que a gente falou agora, o que me parece muito, muito forte é como, evidentemente, o Maurício de Souza quer fazer uma transposição para o público infantil, mas utilizando do significado que todos nós compartilhamos sobre esses mesmos elementos. A gente tem uma imagem de quem é Medusa, Hades, e tá. E ele traz isso de modo a organizar as ideias ao redor das narrativas. Então apresenta uma história em que a Medusa se coloca como adversária, o Hades está ali também querendo repreender o Capitão Feio, etc. Então sempre tem uma carga cultural associada que remete aos clássicos e que ao mesmo tempo faz levar para frente os clássicos. É um diálogo de mão dupla, né? E nesse aspecto também tem a questão de que, olhando para o modo como as pessoas, os roteiristas, os ilustradores trouxeram essas figuras na vida, faz a gente apreciar de outro modo a literatura de base. Que nem eu falei para vocês, para mim o exemplo da Medusa foi assim, totalmente de estourar a cabeça. Como é que mesmo a gente não falando de... a gente sempre tem em mente uma personagem ou humanoide com os cabelos de serpente, ou uma personagem que tem o rabo de serpente, enfim, ela tem essa relação que eu particularmente desconhecia com os centauros e que está lá numa ânfora antiga, e acabou, assim, encontrando diretamente naquela história do Cascão. Então, gente, essa iluminação de aspectos é uma das grandes belezas da recepção. Como a gente, olhando para cá, consegue mudar o foco de como a gente encara o que está atrás. E nesse aspecto, por último, eu gostaria de trazer para vocês, como eu tinha prometido, e aí vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo... Ah, não saiu, né, gente? Peraí, só um minutinho. Eu queria trazer a título de discussão mesmo, assim, no que vocês puderem me ajudar a pensar sobre os 12 trabalhos da Mônica, que é o que eu tinha prometido para finalizar o nosso curso. Acontece nessa história de que o Hércules tem uma filha e a filha é a Mônica. E ela vai passar pelas mesmas provações que a gente viu na matéria lá nos trabalhos tradicionais. Então, por exemplo, ela, neta de Zeus, né, gente? O que falar dessa personagem que não só tem uma turminha toda para ela, como é neta de Zeus, né? Ela tem, obviamente, de novo, ciúmes. A Hera tem ciúmes da Mônica, porque a Mônica não é coisíssima nenhuma neta. A Hera, a gente bem sabe, não é mãe de Hércules. Ela, inclusive, faz a vida do Hércules ser um inferno por conta disso. O Hércules é semideus, ele é filho de Alquimena, que era uma rainha mortal. E ela, em virtude disso, também coloca várias provações para a Mônica, que são bastante parecidas com as provações que a gente vê lá do Hércules, né? Aqui a gente vê o Leão da Nemeia, que é um personagem lá clássico da turminha mesmo, o Rei da Selva. A resolução, de novo, é higienizada, porque na matéria antiga, o primeiro trabalho de Heracles é matar o Leão da Nemeia, porque, enfim, ele estava aterrorizando o pessoal, os camponeses. Ele esfola o leão e usa a pele do leão, como dizem que era invulnerável o leão, pelo menos nas fontes mais tardias. Então ele usava essa pele para se proteger dos avanços dos inimigos. E aqui não. Ele estava com como é que se fala, gente? Uma ferpa na pata. A Mônica tira, ele fica tranquilo de novo. É isso. Uma resolução amigável para todos. A mesma coisa a gente vai ver na Hidra de Lerna. E assim, um adendo, né? Um adendo com relação à matéria de base.
A gente, que eu tinha comentado com vocês lá no começo, o Hércules, a matéria do Hércules, ela é muito dispersa. A gente não tem uma fonte do tipo, uma Ilíada, uma Odisseia. A gente tem alguns poetas falando sobre, algumas coisas mais dispersas. O que a gente tem mais fixado são em 2 mitógrafos tardios já, século II antes de Cristo, século II depois de Cristo, mais ou menos, que são Apolodoro, ou Pseudo-Apolodoro, e Diodoro Sículo. Eu posso colocar aqui no chat para vocês. Diodoro Sículo e Apolodoro. Eles meio que cristalizaram o número de trabalhos, a forma dos trabalhos, os mitos ao redor dos trabalhos, e principalmente o Apolodoro é o que dá essa contiguidade nesse esquema. Primeiro vem o Leão, depois a Ira de Lerna, depois a Corça de Beneia. Então, assim, esses são, apesar de a gente não ter essas fontes muito fixadas no mundo antigo, os mitógrafos, esses 2 mitógrafos são, assim, basilares para a gente falar nessas fontes que a gente não tem mais acesso. Eu indico muito a leitura do Apolodoro, gente, eu amo o Apolodoro. Ele salva vidas, porque ele compila com muita elegância as informações, às vezes informações totalmente díspares. Uma fonte diz que Hércules fez X, outra Y. Ele consegue congregar e apresentar numa concisão absurda. Enfim, a solução aqui com relação à Ira de Lerna foi violenta, mas ao mesmo tempo, dentro das possibilidades da Turma da Mônica, também não tanto, né? A gente nem vê a coisa acontecendo direito. E isso daqui, de uma maneira muito curiosa, reflete como o Apolodoro, que eu contei para vocês, resolve a situação. Porque a Hidra de Lerna, ela é uma personagem que, a rigor, teria 9 cabeças e uma delas seria imortal. E conta o Apolodoro que ele corta essa cabeça e enterra embaixo de uma pedra. E foi meio que isso que aconteceu aqui, isso aqui com todas as cabeças, tirando toda a coisa de cortar a cabeça, cauterizar, foi bem mais simplificado, higienizado, próprio para crianças, próprio para menores, né? Passando para o próximo, o Javali de Erimanto, que no final ficou como Jotalhão, gente. Achei fofíssimo isso. O Jotalhão destrói as coisas, ele quer comida e coisa e tal, consegue, a resolução é pacífica de novo, porque o Jotalhão é fofíssimo. Não é que nem o Javali de Erimanto da vida real, porque assim, algumas fontes dizem que o Hércules matou o javali, mas em geral ele é só capturado mesmo e faz o maior furdúncio no palácio do Euristeu, que é o primo rei e quem submete o Hércules às provações. Euristeu, vou colocar aqui, Euristeu. Desculpa se estou passando muito rápido, gente. Qualquer coisa, vocês me mandem aqui no chat alguma coisa realmente para... Logo depois a gente tem a aprovação da Corça, a Corça da Cerineia. Dizem que essa Corça tinha chifres dourados. Aqui colocaram como se ela tivesse os cascos dourados. A gente vê essa representação aqui, né? Eles conseguem capturar, ela fica chateada, só que como uma resolução muito, assim, tranquila, novamente, a Mônica só pede assim, um vistinho nesse documento. Fui capturada pela Mônica, assinado. Ela assina e volta a ser feliz, contente, solta por aí. Eu adoro essa resolução ecologicamente correta. Acho um bom gosto absurdo. Tem essa questão, né, nesses 12 trabalhos da Mônica, de uma alternância entre o plano dos mortais, onde está se desenrolando a ação, onde a Mônica está passando pelas mesmas provações que o pai dela, o pai, né? E o plano dos imortais, onde está tendo as maquinações. Isso é muito comum na matéria antiga. Odisseia e Ilíada tem episódios em que, mais a Ilíada do que a Odisseia, no caso, mas episódios em que os deuses estão ali e que a cena se divide para retratar o que está acontecendo nas maquinações dos imortais, dos deuses, com relação ao que está acontecendo nesse plano. E assim, é muito curioso pensar que a gente tem no Hesíodo que a ideia de que os deuses inferem sobre a vida dos mortais não é uma coisa da nossa era. Nós humanos, desde a época do Hesíodo, somos seres
rebaixados, porque a última geração pela qual os deuses se interessaram foi a geração dos heróis. Então, fazendo essa articulação aqui, é passível de a gente pensar que os deuses, por se interessarem pela Mônica, pelo Cebolinha e tudo mais, a cena para o fato deles serem heróicos, para eles reivindicarem essa atenção dos deuses por serem valorosos, por terem essa importância. Né? Achei interessante como colocaram a Cebolinha meio que para explicar a história e a Mônica para recriar os atos de Hércules, deixar fácil de entender para quem não conhece o mito. Perfeito, Júlia, perfeito. E é uma facilitação. Além disso, eu identifico nisso uma questão assim, 2 aspectos nisso que você me falou que me vem à mente. Primeiro deles, o Hércules às vezes tinha companheiros para ajudar nos trabalhos. Aqui isso não ficou tão famoso, eu acho. Mas, principalmente na Hidra de Lerna, quem descobre que pode cauterizar os pescoços da Hidra para parar de crescer é o sobrinho do Hércules, o Iolau. Então, acaba sendo um ajudantezinho dele. Ele não é, assim, de todo invencível e poderoso nesse grau. Ele tem ajuda dos deuses e também desse ajudante, do sobrinho dele. Então vem meio que nesse diálogo aí. Não é totalmente solitário o trabalho de Hércules. Ele tem uma situação de... os trabalhos servem para ajudar as pessoas de determinados povoados que estão sendo assolados por monstros, e também tem uma inserção social. Ele é um herói que está dialogando ali com... ele mesmo precisa da ajuda, ele está ali ajudando as pessoas. É uma via de mão dupla, me parece. O link da chamada, só um minutinho que eu já ponho aqui. Aqui. E um outro aspecto que me vem à mente quando você coloca isso do Cebolinha tá junto, é a coisa mesmo de a mensagem que se pretende veicular para as crianças. Não dá para fazer as coisas sozinho. Ainda mais com tarefas hercúleas, por assim dizer. A gente, em geral, está inserido socialmente, como também estava o Hércules naquele contexto, e nós precisamos dos outros. A Mônica não faz as coisas sozinha, primeiro porque ela não precisa, ela tem amigos, segundo porque é importante ter esse auxílio. Então, tudo está dialogando nessa mesma base. Me parece que é relevante nesse aspecto, sabe? Bom, passando para o próximo trabalho, são as aves devoradoras de homens, né? Achei legal que eles colocaram um piteco aqui. É como se fosse uma pré-história, tanto do Turma da Mônica, quanto pré-história nossa. Porque o piteco é meio que o homem das cavernas, né? Um detalhe aqui para o nosso querido Pan, deus fauno, aparentemente. Essas aves aqui, elas só estão fazendo muito barulho, elas não são devoradoras de homens. De novo, a questão de facilitar o trânsito da mensagem, não colocar coisas tão chocantes para crianças. Enfim, eles conseguem, ela começa a chorar, os bichos são espantados, e nisso aqui tem um outro diálogo com o mundo antigo, porque algumas fontes dizem que essas aves, apesar de devoradoras de homens, não foram mortas por Hércules, ele simplesmente espantou realmente as aves. Então, também tem uma resolução pacífica em algumas versões do mito antigo. É legal a gente perceber isso e ver como isso também não é só uma questão de porque era uma versão para criança. Não, é passível ter resoluções pacíficas, mesmo não sendo uma literatura infantil. Próximo, no mito antigo seriam os... estalagem não, gente. As baias onde ficavam os animais do Augias, que era um rei. Rei Augias. Diz aí no mundo antigo que os animais ficaram assim, décadas, milhares de anos fazendo sujeira, e o Hércules tinha que, em um dia só, limpar tudo. Só que ele vai e desvia o curso de 2 rios. Não é a mesma coisa que faz aqui a Mônica, obviamente, de um jeito um pouco mais braçal do que o Hércules,
que pela força dele e tal, a gente nem é levado a saber como é que ocorre o desvio desses rios. Aqui não, ela pega uma pá, põe, arregaça as mangas e vai embora para dar banho nos porquinhos. Por quê? Os animais, em tese, lá do Augeas eram... os estábulos, coisa e tal, era gado, era cavalo, coisas desse tipo. Aqui, no caso, porquinho para evocar a imagem justamente do Cascão, como representante desse rei mítico para o qual o Heracles fez o trabalho. Bom, passando para o próximo, chegaram em Creta, onde tinha o touro de Creta, famoso touro de Creta. Não se sabe se esse é o touro que levou Europa para Creta, ou se esse é o touro com o qual Poseidon presenteia o rei Minos. Então, assim, em todo caso, é o touro de Creta. Fontes dizem coisas variáveis. Ele também é um touro brabo, coisa e tal, e no final a gente fica sabendo que não é touro brabo coisa nenhuma, que é o Titi e o Franjinha disfarçados. A Mônica pega eles no ato, briga com eles, eles voltam, e aí vem a questão dos cavalos comedores de gente. Esse daqui é um episódio curioso. Eu falo muito curioso, mas esse é curioso mesmo, gente. É engraçado até. Tem esse rei Diomedes que ele tinha feito os cavalos se tornarem comedores de homens. Eles estavam, assim, descontrolados. E o Heracles tinha que trazer esses cavalos de volta para a corte. Para dirimir a situação, na versão do Diodoro Sículo, ele pega, fatia o Diomedes e dá de comer para esses cavalos. E com isso os cavalos são curados. Porque o dono deles, que colocou esse mau hábito em cima deles, é comido por eles mesmos. Aqui, obviamente, não vai estar nesse grau, né? A Mônica vai oferecer alfafa, eles vão ficar felicíssimos e com isso vão ficar apaziguados o suficiente. Nesse aspecto, até coloca aqui a Dona Morte como a dona dos cavalos, para dar um ar mais sinistro, como tinha de fato lá na matéria de base, porque esse episódio é, gente, cavalos comedores de homens. Nas representações de vasos, tem os cavalos de boca aberta com uma mão saindo de dentro. Assim, complicadíssimo. Bom, próximo trabalho, a gente de novo tem aqui o Hermes com o capacete dele, as asinhas nos pés, que nem as representações que a gente viu ao longo da aula aí. O plano dos deuses, coisa e tal. O outro trabalho seguinte é o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. Nem sempre foi Hipólita, nem sempre foi o cinturão, mas acabou ficando assim na tradição, principalmente com o Apolodoro e com o Diodoro Sículo. A Mônica faz uma troca esse o cintinho dela pelo da Hipólita. Achei fofíssimo que colocaram a Hipólita para ser a Tina. Tem a coisa da mulher independente, a mulher adulta, né? As Amazonas, a gente sabe do mito, são mulheres guerreiras, fortes, independentes, que tinham filhos com homens apenas assim, para ter mais filhas. Os meninos eram meio que rejeitados, iam viver com os pais respectivos. Tem aquele caso do Teseu, que tem um filho de uma amazona que chama Hipólito, que dá uma tragédia absurda. Enfim. Aí, o Gerião. É aquele mito que eu comentei com vocês, que é um tricorpóreo, é um monstro humano tricorpóreo, por assim dizer. É um dos monstros elementares da teogonia. Aqui ele ficou traduzido como Chico Bento. muito mais de boas, né? Enfim, essa também é uma missão resolvida na base da conversa, diferente do mito antigo, em que o Heracles mata o Gerião e rouba o gado dele. E, por fim... Peraí, aqui é... Ah, não, o Gerião... Tá, confundi, galera. O Gerião realmente aparece como 3 cabeças aqui, não 3 corpos. Porque no mito antigo, o que primeiro acontece? O Heracles chega lá na ilha em que ficava o Gerião com o gado, tá, não sei o quê, e primeiro encontra o pastor. Tem razão, confundi tudo aqui. O pastor que também é morto. O pastor e o cachorro do pastor, que é o cachorro chamado Orto, irmão do Cérbero.
E vendo esse alvoroço todo, o Gerion vai desafiar, coisa e tal. Nesse caso aqui, obviamente, a Mônica consegue, sem muito esforço, bater nesse Gerion. E como penúltima das aventuras aí, a gente tem o Jardim das Hespérides, que eram deusas que guardavam essas maçãs que foram dadas em algumas fontes de presente de Zeus para Hera, como um presente de matrimônio. As maçãs não têm, assim, apesar de serem de ouro, elas não têm nenhum atributo especial, não dão imortalidade, não se fala nisso, não. Mas, enfim, elas eram uma das missões que o Heracles tinha que fazer no mito antigo, e alguns dizem que esse Jardim das Hespérides era guardado por uma cobra. E aí muitos vão se lembrar, provavelmente, da matriz judaico-cristã, em que o Éden, onde Eva e Adão vão lá viver, e a maçã tal era guardada não. Eva foi influenciada por uma serpente a pegar a tal do fruto proibido, que era, contemporaneamente, a gente pensa como uma maçã. Aqui, quem é que está defendendo? Obviamente, nossa amada Magali, que não quer dividir com ninguém coisa alguma, porque ela é glutona. O Cebolinha oferece aqui uma coisa, um chocolate, distrai, a Mônica consegue pegar. Tem outra versão da história do Hércules, em que o Hércules pede para Atlas, o gigante titã que segurava o céu, ir buscar para ele enquanto ele mesmo segurava o céu. Mas essa daqui eles adotam essa versão de que o Hércules enfrenta a cobra, que no caso é a Magali, sozinho, quer dizer, cara a cara, tem aqui o Cebolinha. E a última das provações é descer ao submundo para pegar o Cérbero. De novo, a gente tem a figura do Cérbero. Atravessam aqui com o Caronte, tem várias das alminhas, até colocam aqui o penadinho. E aí eu volto a comentar com vocês na coisa da associação do Hades com o inferno, com o Satanás. Percebam aqui as almas sofrendo, cozidas vivas dentro de um caldeirão, com um demoninho muito, com carinha de demoninho mesmo, com um tridente. Tem muito da imagética judaico-cristã associada, né, principalmente. E não tem a ver com o mundo antigo. Era só para, nesse caso aqui, é para potencializar com certeza a aprovação, ainda que não fosse assim no mito antigo. Mas, de novo, para facilitar ou para tornar mais palatável para a gente, no nosso valor ocidental, fazer essa tradução por meio da imagética do inferno e tal, facilita o trânsito da ideia. Né? É assim mesmo. Lá eles fazem o Hades ser o Capitão Feio. E enquanto isso, no outro quadrinho que a gente viu, o Capitão Feio tomou o lugar do Hades e estava mandando disfarçado como se fosse o Deus, né? Aqui não, aqui é ele mesmo. Então já tem essa adaptação, que nem a gente viu lá do Chiquiles Bento, do Odisseu Lelé, lá do Ulisses Lelé. Aqui virou um Hades feio. Totalmente negativado, gente. Totalmente um personagem visto por lentes péssimas, como se fosse um vilão. Mas a gente já tocou nesse assunto aí. Enfim. Eles conseguem tapear, coisa e tal. Conseguem pegar o Cérbero, que na verdade é o Floquinho. Não fazemos aquela representação do cão gigante negro de 3 cabeças. Eles são aclamados, voltam felizes, e Hera ficou muito chateada, como sempre, né? Como sempre se mostra. Gente, quase estourei o tempo. 10 minutos aí. Pelo menos para mim aqui. Então, o que fica, assim, de linhas gerais, do que a gente pode falar sobre a recepção da turma dos clássicos da Turma da Mônica. A gente vê, obviamente, o principal aspecto vamos adaptar isso para crianças. A gente não está falando de adultos, a gente tem que tirar elementos sexuais, elementos de violência, questões mais complexas de hierarquia, coisa e tal. Mas, por meio desses elementos todos do mundo greco-latino, eles ordenam valores que estão muito presentes para a gente, né? Valores com relação à força associada a Hércules, que vem traduzida na Mônica, questões de mundo inferior, o mundo dos mortos,
uma punição e associada a Hades, associada a um satanás ou coisa e tal. Enfim, o trânsito é dos dois lados. O mundo antigo é iluminado pela nossa elaboração de hoje, e a elaboração de hoje ajuda a iluminar o mundo antigo. Uma coisa ilumina a outra simultaneamente. Bom, o que eu tinha para falar, no final não saímos do ar por conta da chuva, ainda bem. Mas o que eu tinha para falar é isso, gente. Eu fico aqui muito agradecida, eu quero dizer muito obrigada a todos que estiveram comigo nessa jornada aqui. Estou aqui, por favor, quiserem contribuir com alguma coisa, falar com alguma coisa, vamos continuar esse diálogo. E eu vou pedir, assim, se puderem, eu fiz uma pesquisa de satisfação dos clientes para o meu desenvolvimento pessoal mesmo, gente, a minha dinâmica de aula, coisa e tal, material. Se puderem preencher, eu agradeço muito. Obrigada, muito obrigada, gente, de verdade. Qualquer coisa que eu puder ajudá-los, vocês têm o meu e-mail. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, mandem bala. Estou por aqui.